Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a coluna hoje vai entrevistar a professora Letícia Carvalho, professora de Administração Pública, que está preparando as turmas para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, concurso que a gente vai ter prova agora em agosto, a gente está já na reta final. Bem-vinda, professora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui e poder contribuir, né, com a preparação dos alunos para essa empreitada que a gente sabe como é o concurso público. Que os alunos ficam cansados, mas a gente também, né? A gente está numa maratona junto com os alunos. Com certeza. A gente tem FGV fazendo essa prova, não é? As provas agora já são em agosto, as entrevistas a gente está fazendo aqui contigo e a gente já vai disparar essa entrevista na segunda-feira, porque a gente está priorizando o TCE. Qual a sua expectativa em administração pública para essa prova? Como é que a FGV cobra a administração pública? Fala um pouquinho para a gente como é essa banca, porque para muitas disciplinas a FGV é braba, né? Então, como é a administração pública? Bom, a FGV para administração pública, ela também é muito peculiar, né? Eu tenho dois olhares para a FGV. Como aluna, né? E às vezes porque a gente tem que estudar, então a gente tem que se colocar como aluna. Concurseira, servidora da Universidade Federal do Pará, né? Então, professora e concurseira. Eu gosto Eu acho muito legal. Então, como aluna, que às vezes eu estou vendo as questões da FGV, eu olho e digo assim, para que tudo isso, gente? Mas como professora, sob o meu olhar, eu digo, nossa, os caras não têm preguiça de fazer questões. Então, a FGV, ela é uma banca peculiar para administração, no sentido em que ela cobra algumas literaturas de autores que são professores da FGV, que é o Sobral e Pesce. Então, é claro que eu sempre falo em sala de aula, não é porque ela tem uma filosofia própria que a gente tem que dizer que a administração vai ser algo de outro mundo da FGV. Então, ela cobra as literaturas para concurso, né? O que é Venato, que é o famoso, Agostinho Paludo, que é o famoso, mas ela também cobra muita literatura de Sobral e Pesce. Então, a minha orientação sempre para a administração da FGV é que você saiba o núcleo da matéria central, aquele núcleo que é integrante de todas as bancas, ele não vai mudar, mas tem que exercitar muito a FGV. Tem que fazer muito exercício da banca para você conseguir se acostumar com a linha e com o vocabulário dela, daquilo que ela te pede. E eu sempre falo para os alunos, no decorrer da sua preparação, você tem que tirar um tempo, você tem que puxar provas completas da FGV e treinar, porque ela é uma banca que ela trabalha com muitos textos. Então, se você não tiver um olhar um pouquinho treinado, ela te quebra, ela te cansa no meio da prova. Então, a dica sempre é dominar a teoria, esse núcleo central, e massificar em exercícios da banca. Deixa eu te perguntar uma coisa, Letícia. Para a administração pública, porque é uma disciplina que eu não domino mesmo, nem é da área jurídica, quando é um penal, um direito administrativo, que não é a minha disciplina, mas pelo menos é afim, eu até tenho algum conhecimento. Mas, por exemplo, a parte de conteúdo, o candidato teria que estudar esses teóricos, esses doutrinadores, ou resumos é suficiente? Resumos são suficientes. Suficiente porque eles citam esses autores. Sim, eles citam esses autores. Então, na medida do possível, sempre procurar materiais voltados para a FGV. Tanto que, quando a gente veio com a proposta, né, de preparar a administração para a FGV, não só eu, mas como todas as minhas outras amigas de administração, a Ana Medeiros e a Ana Furtado, praticamente todo o material que nós elaboramos e todos os estudos, foi tudo voltado para a banca. Então, é muito importante que, claro, tem um bom material e que esse material de administração, ele seja direcionado para a banca. Porque nós temos um pequeno porém na administração. Nós não temos um código. Nós não temos uma lei. Então, nós temos muitos teóricos, nós temos muitos estudos. Então, eu sempre aconselho, livros, pode até ser, mas o mais indicado é você ter um material estruturado para a banca. E você fazer um estudo por camadas. Primeiro você entende o que é, para que é, e parte para as questões que você ainda vai incrementar. E eu sempre digo para o pessoal, no decorrer da sua preparação, você vai pegar algumas questões que talvez a resposta quem só sabe é o elaborador. Porque ele tirou de algum lugar que a gente não sabe. E eu falo para o pessoal, gente, não gastem energia de vocês nessa questão. E direcionar para aquilo que realmente mais cai.
Então, o meu conselho é sempre, tenha material direcionado para a banca. Faça questões da banca. E a FGV tem muitas questões que a gente pode praticar. É bom quando a banca, pelo menos, tem um histórico e tem questões que a gente pode ter uma ideia de como ela vai cobrar, né? Sim, é muito relevante, né? Então, quando eu falo da preparação das provas, eu digo, tira um tempo, faça pelo menos 3 provas completas, porque você pode pegar uma prova que foi fora da curva, como nós tivemos TCU, CGU, que foram provas de administração pública da FGV, que foram fora da curva. Então, ali não está medindo o conhecimento de ninguém. Ou talvez você pegue uma prova que esteja baixo nível. Então, o ideal é fazer pelo menos umas 3 provas. E aí você vai pegando o ritmo, você vai conseguir começar a sentir FGV. E aí você vai conseguir saber exatamente os caminhos de melhor seguir. Orientado para a banca. Entendi. Agora, Letícia, questões objetivas. Certo. Que assuntos, agora vamos falar dos assuntos, né? Que assuntos que você destaca da FGV, para essa prova do TCE, não é? Em questões objetivas. Pontua aí alguns assuntos. Planejamento estratégico, sempre uma boa pedida. Planejamento estratégico, sempre que você vê esse tópico no seu edital, é certo uma questão dessa, seja na FGV ou de todas as outras bancas, planejamento estratégico. Ciclo PDCA, que é aplicado tanto na gestão da qualidade quanto na gestão de processos e para o TCE está destacado no edital. Então, esse tema... TRT, né? Tu vai falar TRT, não, né? Esse tema, o Celso Flecha, inclusive ele te indicou aqui, ele falou que já caiu em discursiva, mas a gente tem uma pergunta para discursiva, então vamos falar primeiro do objetivo. Então, ciclo... PDCA. Eu tenho que estudar isso, porque eu não conheço. Ciclo PDCA é uma ferramenta muito tranquila, então por isso que quando cai questões dessa ferramenta, a gente aconselha a não errar, né? A gente diz para você deixar para errar ou queimar gordura naquelas questões mais pesadas, que geralmente eles pesam um pouco a mão no planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico, ciclo PDCA e governança, governabilidade, accountability. As provas recentes da FGV, se você pegar Tribunal de Justiça do Amapá, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TCE de Goiás que caiu, tem questões sobre governança, governabilidade ou accountability. Então, são temas muito importantes. Agora, esse edital do TCE, ele tem um tema que ele é lá na gestão de pessoas, ele veio destacado na administração pública. E isso me chama a atenção. Fala dele. Gestão por competência. Gestão por conhecimentos, habilidades e atitudes. Olha, interessante. E uma sacada legal é que as leis mais atuais do próprio direito, ela já cita a gestão por competência. Se você pegar a lei de licitação, quando você fala lá do agente de contratação, do agente para execução da lei, ele fala que as pessoas têm que ter o conhecimento adequado para a aplicação correta da lei, baseada na gestão por competência. Então, esse tema, ele propriamente no conteúdo geral de administração, ele não trouxe todos os tópicos da gestão de pessoas, ele trouxe especificamente esse daí. Então, esse tópico, isso me chama a atenção, essa gestão por competência. Olha, uma grande... Eu vou colocar isso na minha coluna impressa, como dica tua. Gestão por competência. Vou colocar, porque pode até vir uma questão, imaginei aqui, até interdisciplinar, citando Sim. Eu não sei se em administração a FGV faz isso, mas em direito ela cria casos hipotéticos e manda você aplicar o conhecimento no caso hipotético. Ela faz assim também? Então poderia estar contando uma historinha de um servidor num processo licitatório. Pode. Né? Gestão por competência é um tema coringa. Né? Você pode aplicar na licitação, você pode aplicar na matéria orçamentária, você pode aplicar em diversas áreas, essa gestão por competência. Então isso me chamou a atenção. É um destaque, né? Eu achei interessante. Chamou atenção. Achei interessante. Agora vamos para as questões discursivas. Certo. Há uma tendência nas últimas provas dos temas de administração pública serem cobrados em questões discursivas. Certo. Até para, imagino, cobrar a habilidade desse servidor na disciplina, né, e em produção do conteúdo. Tu tens algumas apostas que tu pense para essa prova do TCE, FGV? Bom, se a gente for falar da formação geral, eu destacaria, o ciclo PDCA, ele é sempre perigoso. Ele já apareceu no TRT, ele já apareceu em outras provas como já me disseram que tu é boa de acertar. Foi no TRT que a gente... Foi por exclusão. Eu falei, gente, só sobra ciclo PDCA. Eu vou tirar esse peso dela. Nós que somos professores, a gente acerta olhando para o retrovisor. A gente acerta olhando de provas passadas. A gente não tem nenhum poder sobrenatural para tirar o peso dela. Porque aí fica assim, as apostas. Meu Deus, se não cair. Se não cair. Mas é isso. Ela costuma... Ela tem fama de acertar. Então vamos lá. Foi isso. Então, ciclo PDCA no edital. Sempre é uma boa pedida ali.
Sempre, né? Por quê? Porque ele não é só em processo, ele é uma ferramenta de melhoria contínua da qualidade. É um tema que também está em alta na administração. Outro tema também, geralmente é cara de Tribunal de Contas, que é você redigir um texto de governança, a governabilidade e o accountability. Né? Você redigir muito bem, principalmente a diferença entre a governança, a governabilidade, no accountability, citar os tipos de accountability, isso aí é muito importante para a área de controle. Isso. Né? Essa interação desses tópicos. E o que me chama mais atenção nesse edital, que é a gestão por competência. É um tema muito rápido de você se estudar, um tema muito tranquilo de você pegar, nesse sentido, e se cair numa discursiva, se alguém não deu muita atenção ou se passou despercebido, seria um bom tema também. Isso, né? Tem que ter esse estudo, porque senão ele não consegue desenvolver. Porque é um tema bem específico. É bem específico. É bem específico e pode ser interdisciplinar. Isso. Que seria muito interessante para uma questão discursiva. Sim. Dele pegar, da banca cobrar mais de um tema, mais de uma disciplina discursiva. E guardaria como uma reserva políticas públicas. A FGV gosta de políticas públicas também. Nada muito aprofundado, porque se você aprofundar muito nas políticas públicas, você entra por um viés que você pode entrar com um aspecto recursal. E a FGV é uma banca muito orgulhosa, que nós sabemos disso, uma banca que quase não se deita para nenhum recurso. Né? Então, ela não vai dar essa folga. Mas, fazendo esse apanhado de provas discursivas que eu fiz, não foi da FGV, mas foi no Tribunal de Contas, se não me engano, de Santa Catarina. Eles cobraram exatamente políticas públicas, eles cobraram a avaliação das políticas públicas. Então, também, como é de uma área de tribunal, políticas públicas, a função de um auditor de controle externo, avaliar uma política pública, conhecer esse embase para que tipo de avaliação, também é muito interessante o perfil. Eu trouxe aqui um auditor do TCM, o professor Diego Dourado. Ele até fez uma entrevista recente para a gente aqui, mas numa entrevista anterior ele falou da rotina do auditor e eles têm essa rotina de avaliar a atuação, né, dos gestores e as políticas públicas. Poderia ser. A gente começa a ter ideias, né? Seria uma boa. Pessoal, você pega uma questão e diz assim, o que é uma política pública? Quais são as composições de um modelo lógico da política pública e quais são os tipos de avaliação da política pública. Ponto. Para desenvolver. Afinal, um auditor de controle externo do TCE, ele vai movimentar o seu dia a dia em prol de fiscalizar a aplicação dos recursos nessa política pública. Perfeito, perfeito. Adorei. E agora eu sempre faço uma pergunta final para o nosso entrevistado, você como professora de administração pública, nesses dias pré-prova, né? Quais são as orientações que você dá para quem está se preparando para essa prova, para quem está passando o mês de julho realmente se preparando? O que ele deve priorizar no estudo da administração pública? Fala aí. Pode até falar para o teu aluno que tá assistindo. Bom, eu já imagino, né, o turbilhão de emoções que você já deve estar sentindo. Então, falando primeiramente de uma parte emocional, é tentar conter essa ansiedade, essa tensão. E focando para a parte do estudo, essa é a hora de você verificar as questões que você errou, fazer as suas anotações, saber se você está conseguindo identificar os erros naquela questão, anotar. É esse momento agora de você pegar aqueles resumos focados na banca, como a gente citou, fazer aquele grifo, aquela informaçãozinha importante, né? E os temas em destaque que a gente abordou aqui na entrevista, né? O planejamento estratégico, o ciclo PDCA, gestão por competência, governança, governabilidade, o accountability. Esses assuntos aí, com certeza, são boas pedidas para estar na sua banca. Se você revisar, fazer uma reta final, tenho certeza que a administração pública não será a matéria que vai te dar essa dor de cabeça. Pelo menos é o que a gente está correndo aqui na preparação para os alunos. Obrigada, professora. Eu adorei. Eu gosto assim, quando eu entrevisto, eu aprendo, né? E aí eu vou te pedir, até eu sei que você deixou anotadinho aqui, vou te pedir o teu contato, né? A gente sempre pede o contato do professor, um Instagram, você vai dar o Telegram. Como o aluno, como o concurseiro consegue te contactar para saber das tuas aulas, teus cursos, enfim. Diz aí, pode falar o teu contato. Geralmente a rede social que eu mexo é o Telegram, que eu acho uma ferramenta fantástica, né, em termos de interação, em termos de material, dicas. E o meu Telegram é o @prof_Letícia. Seja muito bem-vindo, pode me adicionar lá e a gente pode trocar ideia e o que eu puder te ajudar para agregar nesse teu sonho. Estou aqui junto nessa missão contigo.
Obrigada, professora. É sempre bom ter gente com competência e conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Eu vou logo te dizer que eu vou te convidar para falar sobre administração pública para o Tribunal Superior Eleitoral, porque certeza. Também em setembro vai ter concurso e a gente está sabendo que está nessa preparação também, tá bom? Certo. Muito obrigada. Obrigada. E a gente fecha mais uma entrevista aqui na nossa coluna O Liberal Concursos e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.